Nós vamos falar hoje a respeito, ou vamos começar a falar a respeito do reino dos céus. Eu gostaria de ler com os irmãos Mateus capítulo 6, versos 9 e 10. Mateus capítulo 6, versículo 9 diz assim, é o Senhor Jesus dizendo: portanto vós orareis assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Segura este versículo aí. Esses dois versículos que acabamos de ler, eles estão inseridos dentro daquilo que nós conhecemos, que nós chamamos de oração do Pai Nosso. Aquela oração que aqui, nesta igreja, nós fazemos ao encerramento de todos os cultos. E esta oração, este modelo de oração, na verdade é um modelo de oração que Jesus deu aos seus discípulos e, portanto, a nós, a igreja, aconteceu a pedido dos próprios discípulos, Quando nós lemos lá em Mateus capítulo 11, nós vamos ver que os discípulos de Jesus pediram a ele: Senhor, ensina-nos a orar, assim como João tem ensinado os seus discípulos. E então Jesus, ele traz este modelo de oração. E entre aquilo que Jesus nos ensina dentro desta oração, deste modelo de oração, está ele nos exortando a buscar a vinda do reino. Venha o teu reino. Quando nós olhamos ainda para Mateus capítulo 3, versículos 1 e 2, nós vamos ver aqui o profeta João Batista dizendo o seguinte: e naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia, e dizendo: arrependei-vos, porque, irmãos, vamos ler juntos? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então João Batista aqui, no seu ministério, certamente inspirado pelo Espírito Santo, tendo uma revelação, ainda que talvez João não entendesse, e acredito eu que ele não entendia claramente aquilo que estava saindo da sua boca, mas ele estava ali declarando que o reino dos céus já era chegado. E por que é que ele entendia que o reino dos céus era chegado? Porque o próprio Espírito Santo revelou a ele, quando Jesus veio para ser batizado, que Jesus era o Cordeiro de Deus. Então, certamente, João, pelo Espírito Santo, via que ali estava o rei do reino que o Senhor veio estabelecer. E então ele disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Preste atenção, igreja. Quando nós olhamos para dentro das Escrituras, para o Novo Testamento, em especial para os Evangelhos, nós encontramos dois termos, duas expressões muito parecidas, que até se confundem, se misturam, e também não tem nenhum problema em relação a isso, mas eu quero ensinar aos irmãos dentro daquilo que o Senhor trouxe ao meu coração. Alguns textos fala a respeito do reino dos céus, como esse aqui, por exemplo. Outros falam a respeito do reino de Deus. E a pergunta é: reino de Deus e reino dos céus é a mesma coisa? Quando se fala a respeito do reino de Deus, ou quando se fala, ou quando a expressão é o reino dos céus, está falando da mesma coisa? Preste atenção, irmãos, eu disse há pouco, eu quero que você se concentre nisso. Eu não estou trazendo uma mensagem, não é uma pregação, isso aqui é um estudo, amém? Nós estamos fazendo um estudo da palavra de Deus. Reino dos céus e reino de Deus é a mesma coisa? Preste atenção. Muitos consideram as expressões reino de Deus e reino dos céus como sendo a mesma coisa. No entanto, há uma diferença bastante sutil, mas que precisa ser observada. Então, segundo a concepção, aquilo que está no meu coração, aquilo que eu li, que eu estudei, que eu orei, existe uma pequena
diferença, uma pequena distinção, mas importante, entre o que é reino de Deus e o que é reino dos céus. Reino de Deus, o que é o reino de Deus? O reino de Deus se refere a todo o universo criado por Deus, desde a eternidade, que é regido pelas leis estabelecidas pelo próprio Deus, portanto, estando tudo sob o seu governo. O que é então o reino de Deus? O reino de Deus é todo o universo criado. Tudo aquilo que Deus criou e tudo aquilo que é regido pelas suas leis, as leis imutáveis de Deus, isso tudo é o reino de Deus. Portanto, nós podemos dizer que o Senhor reina sobre todo o universo. Todo o universo, ele pertence ao reino de Deus. Todas as galáxias, todas as estrelas, todos os planetas, tudo aquilo que existe, faz parte do reino de Deus. E reino dos céus? O que é o reino dos céus? Reino dos céus se refere à morada de Deus, onde Deus tem estabelecido o seu trono, onde os seres criados estão na sua presença e obedecem às suas ordens, e onde Deus expressa a sua vontade e a sua autoridade. Este é o reino dos céus. Nós falamos aqui a respeito do reino de Deus. O reino de Deus é todo o universo criado por Deus. Mas nós sabemos, a palavra de Deus é clara em dizer, que existe um lugar onde Deus tem o seu trono, tem estabelecido o seu trono, onde seres criados por Deus estão ali na sua presença e obedecem às suas ordens. É ali neste lugar onde Deus expressa a sua vontade e a sua autoridade. E portanto este lugar, que também pertence ao reino de Deus, mas que é de fato o reino dos céus. Embora Deus seja um Deus onipresente, um Deus que ocupa, vamos assim por dizer, todo o espaço, todo o universo, Ele está presente, mas existe um lugar estabelecido, onde está o trono de Deus, sim ou não? Você consegue compreender isso? Existe um lugar onde está estabelecido o trono de Deus, existe um lugar onde seres angelicais, celestiais, estão na presença de Deus, os querubins, os serafins, os arcanjos, os anjos, são seres que estão neste lugar, eles não estão espalhados no universo, eles estão ali na presença de Deus. E ali na presença de Deus, onde Deus expressa a sua vontade, onde Deus expressa o seu governo, onde Deus expressa a sua autoridade, ali é o reino dos céus. Vamos voltar lá em Mateus capítulo 3, versículo 1 e 2. Vai deixando para nós o texto, viu? Vai mudando a forma que eu for pedindo. Versículo 2. João Batista diz aqui o seguinte: arrependei-vos, porque é chegado, o que, irmãos? O reino dos céus. Então, quando João está dizendo, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus, ele está dizendo o seguinte: a partir de agora, começa a se estabelecer o governo de Deus. A partir de agora, começa a se estabelecer o domínio de Deus, a autoridade de Deus. Vamos observar o que diz lá, Mateus capítulo 6, versículos 9 e 10, novamente, para a gente ter esse entendimento. Jesus dizendo: portanto vós orareis assim: Pai nosso que estás, aonde? Nos céus, santificado seja o teu nome. Verso 10, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Quando Jesus usa esta expressão, não fica difícil de nós entendermos que quando Jesus diz, venha o teu reino, Jesus está dizendo, venha o reino dos céus. Então vós orareis assim, venha o teu reino, venha Senhor o teu governo, venha Senhor o teu domínio, esteja sobre nós a tua autoridade. Amém, irmãos? Amém? Então existe aí essa diferença.
Ah, mas se de repente você não conseguir distinguir nas Escrituras, e muitas vezes elas se confundem de fato, quando nós lemos o Evangelho de Mateus, por exemplo, Mateus usa muito essa expressão reino dos céus. Quando nós olhamos para o Evangelho de Lucas, Lucas já fala muito do reino de Deus. Então não há nenhum problema nisso, mas eu quis aqui apenas trazer essa distinção, para que nós possamos entender que o reino de Deus é tudo aquilo que está criado e que é regido, que é governado pelas suas leis. E o reino dos céus é o lugar onde o Senhor governa segundo a sua vontade, segundo o seu poder e a sua autoridade. O modelo de oração ensinado por Jesus nos ensina a buscar pela vinda do reino, ou seja, do reino dos céus, onde a vontade de Deus seja feita na terra, como é feita no céu. Talvez alguém agora pudesse fazer um questionamento, e até justo, lógico. Alguém poderia perguntar: pastor, mas a terra também não pertence ao reino de Deus? Se foi Deus quem criou todas as coisas, se foi Deus quem criou todo o universo, se foi Deus quem criou todos os planetas, a terra também não faz parte do reino de Deus? Vamos ver aqui o que nós encontramos. Enquanto o planeta, fazendo parte do universo, que é o cosmos, a terra pertence ao reino de Deus, pois segue as suas leis imutáveis. Dia e noite, frio e calor, chuva, primavera, verão, outono e inverno, semeadura, colheita. Então a terra enquanto planeta, a terra enquanto fazendo parte do universo, do cosmos, a terra pertence a Deus e é regida pelas suas leis imutáveis. Desde que Deus, isso está registrado lá em Gênesis, formou os céus e a terra, houve a partir dali dia e noite, e nunca mais parou, e vai continuar havendo dia e noite até o final dos tempos, até que o Senhor estabeleça por toda a eternidade o seu reino, mas aí já é outro assunto. Então o planeta Terra, ele pertence ao reino de Deus, e é regido por suas leis. Quando nós olhamos, nós sabemos que existe o frio, existe o calor, existe a chuva, desde quando começou a chover, a partir do dilúvio, porque antes do dilúvio não havia chuva, a chuva começa a partir do dilúvio, nunca mais deixou de chover. As estações, as 4 estações do ano, o verão, o outono, o inverno, primavera, sempre vai continuar existindo enquanto o mundo estiver existindo. Portanto, o planeta Terra faz parte do reino de Deus e é movido pelas suas leis. Não é diferente, não tem como ser diferente. No entanto, preste atenção, enquanto o lugar da morada do homem, que é o oikos, não é o cosmos, é a casa, não pertence a Deus. A terra, enquanto lugar de habitação do ser humano, enquanto morada do ser humano sobre a terra, esta terra não pertence a Deus. Enquanto planeta, a terra é de Deus. Enquanto morada dos homens, a terra não pertence a Deus, pois Deus entregou a terra para o homem governar. Salmo 115, verso 16. Vamos ver o que diz aqui esse versículo. Vamos ler juntos, irmãos, o que diz aqui? Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Amém? O céu é do Senhor. Todo o universo é do Senhor. O planeta Terra, enquanto parte do universo, é do Senhor. Mas a habitação, este lugar, enquanto a nossa moradia, enquanto a nossa casa terrena, o Senhor deu aos filhos dos homens. Ou seja, o governo da terra não está nas mãos de Deus.
As leis naturais que nós já citamos, essas sim estão sob o controle de Deus. Mas o governo da terra, enquanto oikos, enquanto casa, enquanto morada, a palavra do Senhor diz que o Senhor deu aos filhos dos homens. E quando Deus deu a terra aos homens, e quando nós falamos aos homens, nós temos que pensar e lembrar do primeiro casal que Deus colocou ali no jardim, Adão e Eva. Qual era o plano de Deus? Qual era o propósito de Deus para esta terra que Deus entrega a Adão, que Deus entrega ao homem? Qual era o plano de Deus? O plano de Deus era que o homem fosse um corregente com Deus sobre a terra. Ou seja, que o homem governasse a terra junto com o Senhor. O propósito de Deus era que o homem, criado à sua imagem e semelhança, dotado de toda a inteligência e capacidade dada por Ele, governasse a terra, fazendo dela uma extensão do céu, onde todas as ações do homem estariam em plena harmonia com a vontade de Deus. Então, o que é que Deus queria quando Deus criou a terra, ou Deus formou a terra, Deus criou ali o jardim, Deus colocou aquele primeiro casal, Deus queria que o homem governasse a terra, juntamente com ele, que o homem estivesse em perfeita sintonia, como foi no princípio. No princípio foi exatamente assim. Não sabemos esse princípio quanto tempo durou. Eu não sei, nunca estudei sobre isso. Não sei quanto tempo durou, mas houve um período em que a terra foi governada pelo homem em harmonia com a vontade de Deus. O homem, ele era um corregente da terra juntamente com Deus. Deus estabeleceu desta forma. Vamos ver o que diz Gênesis capítulo 1, versículos 27 ao 29. Gênesis 1, 27 diz assim: E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai. Quando o Senhor está dizendo aqui a Adão, para que ele fosse fecundo, para que ele crescesse, multiplicasse, enchesse a terra, para que ele sujeitasse a terra, para que ele dominasse, o Senhor está dizendo para ele: eu quero que você governe a terra. Eu quero que você seja uma autoridade em cima desta terra, mas que governasse a terra em harmonia com a vontade de Deus. Por isso que nós lemos lá no início, quando o Senhor ensina aos seus discípulos a orar, quando o Senhor ensina a sua igreja a orar, é que a vontade de Deus se faça na terra como ela é feita nos céus, porque este é o plano original de Deus. Deus não criou a terra e fez tudo o que fez e colocou o homem e diz: agora vocês se viram, faça do jeito que vocês querem, faça do jeito que vocês acham melhor. Não, Deus estabeleceu aquilo que Deus gostaria que fosse feito, e Deus entrega a terra para que o homem governe junto com ele. Porém, preste atenção, o homem entrega o governo da terra ao diabo. O homem, o ser humano, aquele que Deus criou à sua imagem e semelhança, que o encheu de poder e autoridade, que disse a ele: governe, sujeite a terra, domine sobre tudo. Este homem, ele entrega o governo da terra ao diabo. O homem, através do seu ato de desobediência à vontade de Deus, entregou o governo da terra ao diabo. Pastor, mas o senhor não está indo longe demais, não? O senhor não está exagerando nisso? Não, de forma alguma. E como é que nós sabemos disso? Como é que nós podemos provar isso dentro das Escrituras Sagradas? Vamos ler Lucas capítulo 4, versos 5 e 6. Lucas capítulo 4, versículos 5 e 6. Aqui, irmão, só para posicionar você dentro do contexto, é aquele momento em que Jesus, após o seu batismo, estava no seu período de consagração, 40 dias de oração e jejum no deserto. Passando esses dias, ou no final desses 40 dias, o diabo vem ao Senhor e lhe
tenta ali para que o Senhor desistisse. E uma das tentações é essa aqui, ó. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. O diabo mostra a Jesus todos os reinos do mundo. Verso 6. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória. E o que diz mais, irmãos? Porque a mim me foi entregue. E eu disse há pouco, o homem entregou o governo da terra nas mãos do diabo. E o diabo aqui falando com Jesus, ele diz, dar-te-ei todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e eu dou a quem quero. Eu pergunto para você, foi Deus que entregou o governo da terra na mão do diabo? Sim ou não? Não foi. Quem que entregou o governo da terra? Foi o homem. Por quê? Porque Deus entregou o governo da terra na mão do homem. O domínio da terra, o governo da terra, foi dado ao homem. E o homem, pelo seu ato de desobediência a Deus, ele entrega o governo da terra nas mãos do diabo. Irmãos, deixa eu trazer você de volta aqui só para você entender. Nós estamos iniciando hoje um estudo, que eu já disse, talvez 2 domingos, ou 3, ou mais, eu não sei exatamente, Então nós não vamos conseguir aqui esgotar todo este assunto, é uma introdução, mas você vai guardando isso, porque isso é uma construção, um estudo, ele é uma construção. Nós começamos com a fundação e vamos subindo. Hoje nós vamos até uma altura, domingo que vem nós vamos seguir, e assim por diante, amém? De repente, ao final, alguém diz, poxa, mas eu não entendi onde o pastor quer chegar. Você não entendeu porque ainda não cheguei. Nós vamos chegando ao longo dos domingos, amém? Muito bem, então veja bem, o maligno disse ao Senhor, que a terra lhe foi entregue, e nós sabemos que quem entregou a terra ao domínio, ao governo de Satanás, foi o próprio homem. E você veja que isto é uma realidade, uma verdade, que Jesus não contesta esta palavra do diabo. Jesus não fala, embora Jesus em outro texto vai dizer que o diabo é mentiroso, mas aqui ele não foi mentiroso. Aqui ele falou a verdade. Tanto é que Jesus não contesta aquilo que ele fala. Eu pergunto para você agora, uma vez que o homem abriu mão do governo e do domínio que Deus havia lhe dado e entrega na mão de Satanás, entrega na mão do diabo, qual é a condição atual desta terra? Desta terra enquanto habitação do homem. Preste atenção. Comparamos a condição atual da terra a uma casa de aluguel. Ela tem seu dono, que é o proprietário legal do imóvel, mas também tem um inquilino, que tem o direito legal de posse. Enquanto o inquilino está morando na casa, o dono tem que respeitar o seu direito. Não pode chegar na casa a qualquer hora e fazer o que quiser. Sim ou não? Vamos entender, vamos pensar, eu creio que aqui entre nós deva existir alguém que tenha casa de aluguel. Você é o dono, você é o proprietário e você tem o inquilino. Você é o proprietário, você é o dono, a casa te pertence. No entanto, se esta casa está alugada, mesmo você sendo o dono, mesmo você sendo o proprietário, nós temos irmãos aqui que trabalham em imobiliária, o Léo é professor nisso, é mestre disso, além da música, ele é mestre nisso, tem outros irmãos que trabalham aí também nesta área, e sabem dizer, se você é o proprietário, ou seja lá o proprietário da casa, e ele alugou aquela casa, a casa continua sendo dele, mas ele não tem o direito e a liberdade de chegar a qualquer dia, a qualquer hora, entrar e fazer o que ele quer, sim ou não? Estou certo, Léo? É isso mesmo, é isso mesmo, mas ele é o dono, sim, ele é o dono, mas existe um inquilino, e aquele inquilino, ele tem o direito legal. Ele não é o proprietário, ele tem o direito de posse, diferente de ser o proprietário. Ele tem o direito de posse, mas o direito de posse lhe garante que ninguém, nem mesmo o dono,
pode chegar a qualquer momento e entrar e arrombar e fazer aquilo que quer. Então preste atenção, o Senhor nosso Deus, Ele é o dono, Ele é o proprietário, mas o governo e o poder foi passado nas mãos de um outro ser. Um exemplo que eu quero lhe dar, da condição atual deste planeta, desta terra em que nós estamos vivendo. Imagine uma casa com uma grande família, com muitos filhos desordeiros, que não preservam a casa, ao contrário, a depredam. É o que o homem tem feito no planeta Terra, induzido pelo diabo. Eu sei que tem alguns proprietários de casa, que quando o inquilino sai de lá, o que ele recebeu de aluguel não dá para pagar metade da reforma, porque eles destruíram. É claro que existem aqueles que cuidam, que zelam, hoje existe até todo um aparato legal que protege o proprietário, mas via de regra, se a pessoa não tem esse zelo, não tem esse cuidado, ela vai depredar, ela vai acabar com tudo. E é o que o homem tem feito na terra. O homem tem depredado, o homem tem degradado esse planeta, induzido por este ser a quem ele entregou o governo desta terra, sempre lembrando aquilo que nos diz lá em João capítulo 10, versículo 10, ele veio roubar, matar e destruir. E eu pergunto para você, é isso que tem acontecido na nossa terra? É isso que tem acontecido com o nosso planeta ou não? É isso que nós temos visto todos os dias, para onde você olhar. Para onde você olhar, você vê destruição, para onde você olhar, você vê degradação. Ou seja, alguém que recebeu o poder, o domínio, o governo, mas que tem agido da forma como tem agido. No entanto, e nós já vamos aqui caminhando, Deus quer a terra de volta, porque é dele, foi ele quem fez. O planeta Terra pertence ao reino de Deus. Então, ele deu o governo da terra para o homem, mas a terra continua sendo de Deus. Deus quer o governo da terra de volta, pois lhe pertence. Salmo 24, versículos 1 e 2. O que diz o texto, irmãos? Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Volta para nós no versículo 1. Do Senhor é a terra. Deus, ele é o dono deste lugar. E como Deus é o dono deste lugar, e Deus não pode, porque Deus é legalista. Aliás, o mundo espiritual é legalista. Viu, irmãos? Preste atenção. O mundo espiritual. E quando eu falo do mundo espiritual, eu falo do reino da luz, do reino do Senhor, e falo do reino das trevas, que é dominado pelo diabo. É legalista. Deus, ele só trabalha na legalidade. E o diabo também. Por que é que o maligno tem o governo desta terra? Ele tem o governo desta terra porque o homem lhe entregou. Se o homem não tivesse entregue, ele não teria legalidade para agir. Mas porque lhe foi entregue, ele tem legalidade para agir, Deus não pode simplesmente, não que Deus não tenha poder para isso, porque Deus é poderoso para fazer absolutamente tudo aquilo que ele desejar, mas dentro da legalidade de Deus, Deus ele não pode simplesmente, ainda não, vai chegar o tempo, vai chegar a hora, mas ainda não, o contrato ainda não venceu, o contrato ainda está valendo, ele não pode simplesmente banir o diabo e fazer aquilo que ele quer. Mas ele quer este reino de volta, E por que ele quer este reino de volta? E quando nós pensamos no reino, e principalmente no reino dos céus, nós estamos pensando no governo, no domínio. É claro que nós sabemos que vai chegar o dia em que o planeta Terra será restaurado,
a forma como era no princípio. Mas o que o Senhor deseja no momento é que o seu governo, o seu domínio seja estabelecido. E é para isto que ele enviou Jesus. Jesus vem para estabelecer o reino dos céus. Ou seja, Jesus veio para estabelecer o governo de Deus sobre a terra. Tá? Jesus vem para estabelecer o reino dos céus. Ou seja, o governo de Deus sobre a terra. E a partir de onde Deus governa, ali está também o reino de Deus. Mateus capítulo 4, versículo de número 17, veja que versículo interessante. Mateus 4, 17, nós lemos lá em Mateus 3, 1, onde João Batista diz, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Aqui em Mateus 4, 17 é o próprio Jesus dizendo, o texto diz, desde então começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, por quê? Porque é chegado o reino dos céus. Ou seja, a mesma mensagem pregada, transmitida por João Batista, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus, é o que João pregava e ensinava àqueles que iam até o Jordão para serem batizados por ele. Jesus, após ter sido batizado, após aquele tempo de consagração, de preparação, começa o seu ministério, e começa o seu ministério pregando o quê? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ou seja, arrependei-vos, porque começa a partir de agora o governo de Deus na terra. E por que é que pôde começar o governo de Deus na terra? Porque assim como o homem deu legalidade para que Satanás pudesse agir, a palavra de Deus, numa das cartas de João, vai dizer o seguinte, Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Então, como o homem deu legalidade, somente um homem poderia tirar esta legalidade. E a palavra de Deus nos diz que o Senhor Jesus, na sua morte, ele desceu ao Hades, ao inferno, e tirou ali das mãos do diabo a chave da morte, a chave do inferno. Ou seja, o Senhor veio para resgatar, o Senhor veio para restabelecer. O primeiro homem, o primeiro Adão, ele entregou o domínio, o governo para o maligno, e o segundo Adão, Jesus, ele veio para resgatar este domínio para o Senhor Jesus. Ou seja, a partir dali, o reino de Deus, ou o reino dos céus, foi estabelecido na terra. O governo de Deus, a autoridade de Deus, o domínio de Deus, foi estabelecido na terra a partir de Jesus, em especial a partir da sua morte e da sua ressurreição. Mas de que forma? Como é que é isto? Quando nós pensamos num reino, quando nós pensamos numa nação, ou num estado, ou mesmo numa cidade, nós pensamos em um lugar físico, geograficamente localizado. Se você pensar, por exemplo, aqui no Brasil, no Amazonas, você sabe onde está o Amazonas, está no norte. Se você pensar no Rio Grande do Sul, você sabe onde está o Rio Grande do Sul. Se você pensar num dos países aqui da América do Sul, você sabe localizar. Se você pensar em qualquer país da Europa ou de qualquer outro lugar, você sabe localizar. Um reino é um lugar geograficamente localizado, um lugar físico. E o reino dos céus é isso também? O reino dos céus é o lugar que você pode dizer, o reino dos céus fica ali, o reino dos céus fica lá. Não, o reino do céu... Como é que funciona isso? O que a palavra de Deus nos ensina a respeito da localização do reino de Deus, ou do reino dos céus? O reino de Deus não é um território geográfico, físico, visível, que se pode dizer ei-lo aqui ou ei-lo ali. O reino de Deus é espiritual e está entre nós. Lucas capítulo 17, versículos 20 e 21. Lucas 17, versículo 20. Aqui é os fariseus interrogando Jesus, justamente querendo saber, o Senhor falou que começou o reino do céu, que está chegado o reino do céu, mas aonde fica o reino dos céus? E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse,
o reino de Deus não vem com aparência exterior. Eles queriam saber, Senhor, esse reino que o Senhor está falando, quando é que vai chegar? Quando é que ele vai ser estabelecido? Já existe, já está aqui entre nós. E Jesus está dizendo, o reino de Deus, ele não vem com aparência exterior. Verso 21. Nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Então o reino de Deus já está estabelecido na terra? Sim, há quase 2000 anos. E eu e você fazemos parte deste reino. Não é um lugar físico, geográfico, não é que você pode determinar, porque o reino de Deus está entre nós. Onde estiver o governo de Deus, ali está o reino de Deus. Se o Senhor tem governo sobre a tua vida, se o Senhor domina a tua vida, se você está debaixo da autoridade de Deus, o reino de Deus está em você. Se o Senhor governa a sua casa, se o Senhor governa a sua família, o reino de Deus está na sua casa, o reino de Deus está na sua família. No teu trabalho, aonde você está, como homem de Deus, como mulher de Deus, ali está o reino de Deus. O reino de Deus está entre nós. E meu querido irmão e irmã, quando nós temos a percepção, quando nós temos a clareza do que é o reino de Deus, e de que eu e você fazemos parte deste reino, isso é algo revolucionário, é algo que muda a nossa maneira de pensar, é algo que muda a nossa maneira de nos postar, de nos conduzir, porque nós entendemos que nós não fazemos mais parte do reino deste mundo, mas nós fazemos parte do reino dos céus, porque não somos governados por homens, nem externamente e nem internamente. O que eu quero dizer? Nós não somos governados por pessoas e nem somos governados pela nossa própria vontade. Nós somos governados pelo Senhor. Quando eu passo a ter um entendimento claro de que eu fui chamado para pertencer a este reino, todas as minhas ações, todas as minhas atitudes, toda a minha fala, toda a minha maneira de ser, toda a minha maneira de viver, ela será transformada, ela será modificada, porque o reino de Deus é isso, é a presença do Senhor, do seu governo, do seu domínio, através de nós. Estamos caminhando aqui para o final. Preste atenção. Quem e como deve se manifestar o reino dos céus? Quem é que deve manifestar o reino dos céus? O Senhor diz que o reino dos céus está entre nós. Quem é que deve manifestar o reino dos céus e como é que se deve manifestar o reino dos céus? O reino dos céus deve ser manifestado por todos os filhos de Deus. Se você está aqui, meu querido irmão e irmã, você que está conosco através desta live, é um filho de Deus, é uma filha de Deus, está em nós a responsabilidade de manifestar este reino. Então, quem é que deve manifestar o reino de Deus? Todos os filhos de Deus. Mas vamos mais longe. E quem são de fato os filhos de Deus? João capítulo 1, versículo 12 responde. Vamos ver, João 1, 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Se você está aqui entre nós e um dia já recebeu a Jesus Cristo como Senhor da sua vida, você declarou dizendo, eu estou agora saindo de um reino e indo para o outro reino. Eu estou agora debaixo do senhorio de Cristo, eu estou debaixo do governo de Cristo. Portanto, você tornou-se um filho de Deus ao receber Jesus. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E é aos filhos de Deus que cabe o compromisso, a responsabilidade de manifestar o reino de Deus. O reino de Deus não pode ser manifestado através de pessoas que não conhecem a Ele. O reino de Deus não pode ser manifestado através de pessoas que não caminham com Ele.
O reino de Deus não pode ser manifestado por pessoas que não estão debaixo do seu governo, debaixo do seu senhorio. O reino de Deus só pode ser manifestado através dos filhos de Deus. E filhos de Deus, segundo a palavra do Senhor, são aqueles que recebem a Jesus Cristo, né, como seu Senhor e Salvador. E por que são os filhos de Deus? Preste atenção, porque isso também é importante. E por que são os filhos de Deus quem deve manifestar o reino dos céus? Porque esta condição, esta oportunidade ou este privilégio não é dado a todos? Porque apenas aqueles que receberam a Jesus podem manifestar o reino de Deus, ou o reino dos céus? Porque somente os filhos de Deus podem manifestar o reino dos céus? Porque são eles quem foram transportados do reino das trevas para o reino da luz. Eu quero ler agora com os irmãos Colossenses capítulo 1, versículos 12 e 13. Colossenses 1, verso 12 e 13. Na versão isto. Aqui é o apóstolo Paulo falando com a igreja de Colossos, tá? Nós já fomos mais lá na frente. Paulo dizendo o seguinte: e darão graças ao Pai com alegria, porque Ele nos tornou digno de participar da herança dos santos. Em que reino, irmãos? No reino da luz. Ou seja, aqueles que receberam a Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, se tornaram filhos de Deus, eles tornaram-se participantes, recebemos como herança o direito de participar no reino da luz. Vamos ver o verso 13. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Ou seja, quando a pessoa entrega a sua vida a Jesus, quando ela se submete ao senhorio de Cristo, ao governo de Cristo, ela é transportada do domínio das trevas, do reino das trevas, sob o governo das trevas, para um reino de luz, para um reino governado pelo seu Filho amado, pelo Filho amado de Deus. Então, somente aqueles que foram transportados do reino das trevas para o reino da luz, que se tornaram então filhos de Deus, é quem podem de fato expressar o reino dos céus. Amém, igreja? Não pode, não tem como, irradiar luz àquele que ainda não foi iluminado. Somente aquele que foi iluminado, ele tem condições de irradiar luz. Você concorda ou não? Amém, igreja? Não é possível nós pensarmos alguém que ainda está vivendo no ambiente das trevas, que aquela vida, ela vai irradiar luz. Nós que aceitamos a Cristo, e isso aí não é nenhum mérito nosso, viu? Deixa-se bem claro, eu e você fomos salvos pela graça. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Então aqui não tem nenhum motivo de orgulho pessoal, não existe aqui nenhum mérito, nada disso. Existe um reconhecimento de que nós somos pecadores, sim, mas o Senhor, pela sua graça e pela sua misericórdia, nos transportou do reino das trevas para o reino da luz, e nos tornamos filhos de Deus. E enquanto filhos de Deus, nós podemos, e não só podemos, mas devemos expressar o reino dos céus aonde nós estivermos, isso a partir de nós, da nossa casa, enfim. É manifestado, nós perguntamos aqui, quem pode manifestar o reino dos céus e como deve ser manifestado o reino dos céus? O reino dos céus é manifestado através dos filhos de Deus, já dissemos isso, e é manifestado através das atitudes, do comportamento daqueles que se entregaram a Jesus. É a partir de nós que o mundo passará a entender e a enxergar a existência do reino de Deus na terra, ou seja, quando o Senhor tiver o governo total das nossas vidas. É a partir de nós, do nosso comportamento, da nossa forma de ser, da nossa maneira de proceder, que nós vamos verdadeiramente manifestar o reino de Deus.
Vamos ver o que diz Mateus capítulo 5, verso 16, e estamos encerrando aqui. Mateus 5,16 diz assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. De que maneira vai resplandecer a nossa luz diante dos homens? Através das nossas boas obras. O texto é claro, não tem dificuldade para entender. E o que significa isso, irmãos? Tem pessoas que confundem boa obra com caridade, não é? Eu fiz uma boa obra. Boa obra o que é? Caridade também. Caridade também está inserido dentro do contexto das boas obras. Essa caridade da forma como nós estamos acostumados a entender. Mas boas obras aqui é tudo, irmãos. Boas obras é a maneira de eu me colocar, de eu me postar, a forma de eu falar, de eu tratar, tratar com os meus superiores, tratar com aqueles que são subordinados, tratar com as pessoas que eu conheço, tratar com aquelas que eu não conheço, tratar dentro da igreja, tratar dentro de casa, tratar na rua, tratar dos meus negócios, a minha vida social, a minha vida financeira. Tudo isso, meu querido irmão e irmã, tem que fazer com que resplandeça a nossa luz diante dos homens. Amém, igreja? Não vale, não basta apenas a nossa luz resplandecer aqui dentro da igreja. Veja bem, eu sou o pastor desta igreja, estou aqui com o microfone na mão, pregando para vocês, e tudo isso é muito bonito, é muito tranquilo, mas e daí? E a hora que eu saio daqui, que eu saio por estas portas, ir lá dentro da minha casa, ir lá na rua, na sociedade, com os meus negócios, com os meus compromissos, qual é o meu comportamento? A minha luz tem brilhado de fato? Aqui em Botucatu, por onde eu ando, as pessoas me conhecem, mas e se eu estiver num lugar distante, numa cidade diferente, quem sabe num estado diferente, até num país diferente, onde ninguém me conhece, qual é o meu comportamento? Eu não sei, irmãos, é uma coisa difícil de entender, porque existem pessoas que conseguem fazer uma divisão aí, consegue brilhar, dentro da igreja é um fogaréu, mas a hora que sai do portão para fora, às vezes lá no trabalho é treva pura. Não dá para ser assim. Amém, igreja? Não dá para ser assim. E nós temos que entender isso, igreja. Existem apenas dois reinos. O reino da luz, do Filho amado de Deus, que nós já vimos, e existe o reino das trevas, que é governado pelo diabo. E não dá para ficar de um lado para o outro. Nós temos que saber bem aonde nós estamos. E nós temos que fazer resplandecer a nossa luz diante dos homens. E diante dos homens é exatamente lá fora, não é aqui dentro. Você brilhar aqui dentro, todos nós brilharmos aqui dentro, é maravilhoso, não tem problema nenhum nisso não. Mas não é aqui que o Senhor precisa que eu brilhe. Não é aqui que o Senhor precisa que você brilhe. O Senhor precisa que você brilhe lá na tua casa, o Senhor precisa que você brilhe lá no teu trabalho, o Senhor precisa que você brilhe lá na tua escola, falar aí para os jovens, viu jovens, vocês aí que estão conversando desde a hora que o pastor começou a mensagem, viu, preste atenção, que eu estou aqui, estou observando, viu, vocês têm que brilhar também, se são filhos de Deus, se são filhas de Deus, vocês têm que brilhar, viu, e não é brilhar aqui dentro só não, é brilhar lá na escola onde vocês estão, é brilhar lá no trabalho onde vocês estão, é brilhar lá dentro da casa de vocês onde vocês estão. Amém, igreja? Amém? Isso é importante para todos nós. E aqui eu concluo hoje a introdução do nosso estudo a respeito do reino dos céus. Domingo que vem nós vamos continuar. E eu espero que você esteja aqui de volta domingo que vem. Vai ser muito importante isso para nós. Amém? Coloque-se de pé no teu lugar.